Simbora! Olá, sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou Caroline Sardá e você está no Mulheres na História. Ó, lembrando que Carolina Sardá foi a mulher que engoliu o Forjados na Guerra. Semana passada nós falamos sobre Aqualtune, a princesa congolesa. Se você ainda não assistiu esse episódio, vou deixar o card aqui em cima para que você possa assistir depois. E hoje, no quadro Mulheres na História, eu vou apresentar para vocês a psiquiatra que revolucionou a saúde mental no século XX, Nise da Silveira. Mas antes de começarmos, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, ativa as notificações no sininho e também, se você ainda não sabia, a gente tem um apoia-se caso você queira contribuir com o canal. Agora, Zé, pode rodar a vinheta. É uma vinhetora, hein? Da Silveira nasceu em 1905 em Maceió, no estado do Alagoas. Era filha de Faustino Magalhães, que trabalhava como professor e jornalista, e de Maria Lídia da Silveira, uma pianista. Durante a sua infância, ela estudou em colégio de freiras, como o Colégio Santíssimo Sacramento. Ela ingressou no ensino superior com 16 anos na Faculdade de Medicina da Bahia, entre os anos de 1921 e 1926. Vocês devem lembrar que nessa época não tinham muitas mulheres na universidade, até porque elas só puderam ingressar no ensino superior depois de 1879 com a assinatura do marido ou do pai. Com isso, a Nise foi a única mulher a se formar num grupo de 157 alunos, sendo uma das primeiras médicas a se formar no Brasil. Que doideira, hein? Em 1926, ela se muda para o Rio de Janeiro em 1927, junto com o seu marido que ela conheceu na universidade, o sanitarista Mário Magalhães da Silveira. Já instalada no Rio de Janeiro, a Nise estagiou na clínica de neurologia do médico Antônio Austrégésilo. Essa clínica era vinculada à Faculdade de Medicina do Distrito Federal, que permitiu que a Nise se especializasse em psiquiatria. Em 1933, a Nise decidiu participar de um concurso do Rio de Janeiro e ela foi aprovada. Porém, Nise foi presa por ser comunista e pelo seu envolvimento com o Partido Comunista Brasileiro e a sua atuação na União Feminina do Brasil. Em resumo, a história da prisão de Nise durante a ditadura getulista foi a seguinte. A Nise, um tempo atrás, tinha assinado o Manifesto dos Trabalhadores Intelectuais ao Povo Brasileiro, que em resumo... Cara, olha que legal, né? Manifesto dos Trabalhadores Intelectuais. Interessante, né? Porque, assim, a gente tem um problema muitas vezes no Brasil, que é a dificuldade de certas categorias se enxergarem como trabalhadores, né? Gostam de achar que, não, a gente tá no nível, a gente tá no outro nível aqui, ó. A gente ganha melhor que a maioria, a gente é diferente. E não é, mano. A gente é só trabalhador. Era um documento que defendia a luta dos trabalhadores contra a opressão e a miséria e realizava elogios à União Soviética como um país capaz de combater as mazelas das sociedades capitalistas. Esse documento também foi assinado por outros intelectuais, como jornalistas e até mesmo advogados. Porém, a assinatura desse documento fez com que a Nise se transformasse em uma figura suspeita para a polícia. Após uma denúncia de um colega de trabalho por possuir livros de orientação marxista e da intentona comunista, todos que assinaram aquele documento começaram a ser investigados e presos. Novidade, né? Eu tava até vendo uma notícia há um tempo atrás que nos Estados Unidos tava rolando de alguns estados dos Estados Unidos conseguirem aprovar leis proibindo livros que, segundo eles, fossem prejudiciais para a criança, né? Então, livros que eles julgavam de ser ideologia de gênero, esse papo todo. E aí teve um estado que conseguiu fazer isso, uma cidade, inclusive. O que aconteceu, na semana seguinte, proibiram a Bíblia. Porque se tem um livro que tem violência pra cacete, é a Bíblia, né? E aí todo mundo ficou só o Pikachu assustado. Então, olha, esse pá foi na Flórida, né?
E é uma parada curiosa, porque essa galera reativa, assim, é triste de falar, mas é uma galera meio burra assim mesmo, sabe? Faz umas coisas que você fala, irmão, para e pensa. Mas não pensa, não, é difícil, né? Incluindo a nossa querida Nise. Quando ela foi presa, a polícia encontrou vários panfletos e livros relacionados à ideologia marxista junto dos pertences da Nise. Já na prisão, a Nise conheceu o escritor Graciliano Ramos, que mais tarde a citou na obra autobiográfica Memórias do Cárcere. Ela também foi presa ao lado de Olga Prestes e Elisa Berger. Nise permaneceu presa até 1937, quando ela conseguiu fugir da prisão e escapou para a Bahia. Em 1938, o caso da Nise foi levado a julgamento, mas ela não compareceu à sessão. Isso porque ela ainda estava escondida das autoridades e vivendo na clandestinidade. De qualquer forma, ela foi absolvida porque não tinha nenhum processo contra ela. A carreira médica da Nise só foi retomada em 1944, quando o Estado Novo estava enfraquecendo e a anistia era concedida àqueles que foram perseguidos politicamente. A psiquiatra então começou a atuar no Centro Psiquiátrico Nacional Dom Pedro II, no Engenho Novo, no Rio de Janeiro. Em 1946, Nise fundou a seção terapêutica ocupacional no mesmo centro psiquiátrico que ela trabalhava antes e que hoje, em sua homenagem, é chamado Instituto Municipal Nise da Silveira. Nise foi considerada uma psiquiatra revolucionária porque ela nunca aceitou as formas agressivas que os médicos tratavam os pacientes, como as internações, camisa de força, sedações, eletrochoque, insulinoterapia e a tal da lobotomia. Esses três Cara, que parada, né, bicho? últimos eram os mais pavorosos. A lobotomia consistia em uma cirurgia no cérebro. A insulinoterapia era um tratamento à base de insulina que fazia com que o paciente desligasse num coma induzido para tratar os problemas psíquicos. E o eletrochoque era utilizado para sessões de choque como tratamento para a esquizofrenia. Por ser completamente contrária a esses tipos de torturas, na verdade, tratamentos, a Nise foi muito criticada pelos médicos convencionais e tradicionais da época. Ó, tem até um trecho daquele filme Bicho de Sete Cabeças, do Rodrigo Santoro, que me marcou muito quando eu assisti, e eu assisti na escola, tá? E esse trecho me marcou pra caramba, que ele é mandado pra um manicômio, né? Pelos pais, e aí chega um determinado momento que ele desiste, entre aspas, de lutar, porque os pais falam assim, né? Os médicos, inclusive, ó, se você seguir o tratamento, daqui a pouco você sai. Aí ele vai e pensa, não, beleza, então, eu vou seguir aqui por uns dias, do jeito que minha família quer, e eles me tiram. E aí, por conta disso, ele começa a comer tudo que dão pra ele, tomar os remédios, e aí ele fica de boa, e aí ele vai conversar com outro cara que tá lá preso, e aí ele fala pra ele isso, ele fala assim, não, daqui a pouco eu saio, minha família vai me tirar, eu tô seguindo o tratamento direitinho e tal, eu vou sair. Aí o cara vira pra ele e fala assim, você não vai sair daqui nunca, sabe por quê? Porque você tá comendo direito, você tá comendo os remédios que eles estão te dando, então você tá dormindo mais e comendo mais. Quando sua família chegar aqui, que eles te virem gordinho, eles vão pensar que isso aqui é melhor pra você. Você não vai sair daqui nunca. E aí ele começa a pensar nisso, ele fala, caramba, faz sentido. E faz sentido, sabe por quê? Porque eu lembro de mim criança, e eu tenho 30 e poucos anos, tá? Eu criança, a definição de saúde é, tá gordo? Tá dormindo? Tá bem. Nise chegou a chorar e se indignar com os sadismos feitos pelos médicos em nome da ciência. Nise foi tida como louca por acreditar na arte como uma forma de tratar os pacientes, além de permitir que os insanos e incuráveis fossem tratados como ser humanos. A Nise propôs tratamentos alternativos, humanizados, e que realmente garantiam o tratamento e a recuperação dos pacientes sem gerar mais e mais traumas. Dentre um dos tratamentos alternativos revolucionários que a Nise trouxe para a psiquiatria foi o uso da arte, e que hoje nós chamamos de arte-terapia. Essa terapia incentivava os pacientes a criar artes e também modelar esculturas com a mão. Isso possibilitava que os pacientes se expressassem através da arte, transmitindo em cores, formas e símbolos tudo aquilo que estava reprimido dentro deles. Porra, cara, que doido, né? Que doido, né, cara? Ter cuidado é
Cuidado com os outros. Ó, aqui na minha cidade, tinha um bairro aqui que quem morou por aqui sabe disso. Que tinha uma casa que tinha um cara que ele era jovem, assim. Eu lembro dele criança ali com 12 anos, 13 anos. Que ele tinha alguma como é que é a palavra que a gente chama? Algum tipo de neurodivergência. Obviamente uma mais séria, não era algo do tipo só autismo, pelo menos que eu me lembre, mas era algo mais sério. E, cara, ele basicamente ficava preso. Eu lembro que o que eles fizeram, transtorno mental, tá aí a Aline pra ajudar. Ele tinha algum transtorno mental. E eu lembro que a única coisa que eles fizeram ao longo do tempo foi construir um cômodo acessório, todo gradeado, que aí ele conseguia ver a rua, porque tinha grade, então batia vento e ele via a rua, mas ele basicamente ficava preso. Então, assim, pra ver como isso é triste, né, cara? O meu instrumento é o pincel e o seu é o picador de gelo. Essa frase foi dita por Nise a um psiquiatra que desqualificava a arte-terapia. Para quem não sabe, o picador de gelo era utilizado na lobotomia para fazer retiradas do cérebro de pacientes naquela época. Gente, isso causava danos irreversíveis aos pacientes. E essas intervenções eram realizadas muitas vezes sem o consentimento dos internos e sem mesmo os familiares ficarem cientes disso. Um dia eu pretendo contar pra vocês a história sobre o Hospital Psiquiátrico de Barbacena. Se você tiver interesse, deixa aqui nos comentários. Agora, voltando pra Nise, os Lucianopla agora é sub um pouquinho mais feliz. Lucianopla, obrigado pelo sub. Os resultados da arte-terapia da Nise ficaram expostos no Museu de Imagens do Inconsciente, fundado por ela em 1952, com o propósito de trazer ao público as obras produzidas pelos internos. O trabalho desenvolvido pelo Museu do Inconsciente ficou retratado no documentário Imagens do Inconsciente, de 1987. A Nise também foi pioneira no Brasil em tratamentos alternativos com animais, aos quais ela chamava de coterapeutas. Ela os utilizava como uma forma de obter vínculo entre o paciente e o animal e obteve ótimos resultados com essa prática. Não só isso, ela também escreveu um livro dedicado aos felinos. Gatos, a emoção de lidar. Ela também foi reconhecida... Bicho, gato é top, né? Gato é top, né? Porque gato é muito tipo assim, ó... Eu não vou puxar teu saco não, irmão. Como pioneira na formação do grupo de estudos Carl Gustav Jung, um psiquiatra reconhecido na Suíça aqui no nosso país. Inclusive, um dos quadros dos pacientes da Nise foi levado para o 2º Congresso Internacional de Psiquiatria em Zurique. A exposição foi inaugurada pelo próprio Carl Jung. Em 1956, Nise dá vida à Casa das Palmeiras, uma clínica destinada ao tratamento dos egressos de clínicas psiquiátricas, onde atividades expressivas são realizadas constantemente em regime de externato. Como eu falei pra vocês anteriormente, a Nise nunca gostou desse formato de internato. Em 1975, a Nise se aposentou aos 70 anos de idade. Ela continuou realizando estudos na área da psiquiatria mesmo aposentada e até mesmo publicou alguns deles. Não só isso, ela recebeu inúmeros prêmios pelo seu trabalho na área da saúde mental e se tornou uma das referências na psiquiatria brasileira, recebendo também reconhecimento internacional. Seus trabalhos e seus princípios inspiraram várias pessoas, além da criação de museus, centros culturais e instituições terapêuticas no Brasil e no exterior. Nise da Silveira ficou com a saúde debilitada ali na década de 1990 e, devido já à sua idade avançada, ela veio a falecer no dia 30 de outubro de 1999 no Rio de Janeiro. Em 2016 foi lançado o filme Nise, o Coração da Loucura, estrelado por Glória Pires no papel da Nise. A produção conta a história da psiquiatra depois dela sair da prisão e voltar a trabalhar no centro psiquiátrico. Você consegue ver no filme todo o preconceito que ela sofreu por ser comunista, a favor dos direitos humanos e contrária àquelas formas de tratamentos que existiam na época. Assim, durante o filme, nós conseguimos acompanhar a sua trajetória dentro da instituição e a sua luta por um tratamento mais digno aos internos. Em 2017, a deputada federal Jandira Fegali propôs que o nome da Nise da Silveira estivesse no livro Heróis e Heroínas da Pátria. A proposta da deputada
era uma forma de reconhecimento Cara, é isso, ó, o de Balutin falou aí, ó. Todo respeito e admiração pra quem se doa assim. Cara, isso é verdade. Eu lembro que uma vez, no meu trabalho de TV, eu tive a chance de conhecer o trabalho da APAE. E eu lembro que tinha uma sala que eles recebiam crianças que tinha um espelho enorme. Aí eu achei estranho, eu falei, por que tem um espelho aqui? E faz parte do tratamento. O lance da criança se olhar no espelho e se entender é um negócio que ajudava muito as crianças da PAI. Uma parada que, assim, eu jamais imaginei que podia rolar, sabe? Isso é fruto de quê? De gente brasileira trabalhando, sabe? Trabalhando no sentido de literalmente humanizar, assim, sabe? Cara, brasileiro é foda pra cacete em várias áreas, a gente é que acaba não valorizando porque a gente não conhece. ao pioneirismo da psiquiatra dentro da saúde mental humanizada. O projeto de lei de Fegali foi aprovado pelo Senado em 2020, porém foi vetado pelo Jair Bolsonaro, alegando que a proposta estava em contrariedade ao interesse público. Só para vocês terem uma noção, é dessa maneira que se faz o apagamento da história de uma psiquiatra tão importante para o nosso país. No mesmo ano, a Unesco incorporou o acervo da psiquiatra junto ao Registro Internacional do Programa Memória do Mundo, que tem por objetivo preservar o patrimônio mundial e torná-lo acessível a todos. Em 2023, a Nise finalmente foi incluída no livro Heróis e Heroínas da Paz. Nada mais justo, não é mesmo? Enquanto viva, a Nise passou diversas reflexões relacionadas à saúde mental e que eu gostaria de trazer aqui no final do vídeo para vocês. O que melhora o atendimento é o contato afetivo de uma pessoa com outra. O que cura é a alegria. O que cura é a falta de preconceito. A importância do olho no olho, do afeto, do cuidado e do carinho com o paciente. Um paciente que possui transtornos psicológicos deve ser tratado e curado, não torturado. É necessário se espantar, se indignar e se contagiar. Só assim é possível mudar a realidade. Uma reflexão pra gente observar como às vezes nós ficamos dormentes com as situações ao nosso redor. É necessário se expressar, é necessário reagir, se espantar, se indignar, rir, chorar, sentir raiva, ódio, tristeza. Só saindo da apatia que a gente consegue mudar a realidade do mundo. Aquilo que se impõe à psiquiatria é uma verdadeira mutação, tendo por princípio a abolição total dos métodos agressivos, do regime carcerário e a mudança de atitude face ao indivíduo, que deixará de ser o paciente para adquirir a condição de pessoa com direito a ser respeitada. Uma reflexão que levanta perfeitamente a causa da luta antimanicomial, que envolve o tratamento humanizado a pessoas com transtornos psicológicos, ao invés da tortura e do trauma dos hospitais psiquiátricos, e que antigamente eram chamados de manicômios. E por último, mas não menos importante, essa reflexão. Não se curem além da conta. Gente curada demais é gente chata. Todo mundo tem um pouco de loucura. Vou lhe fazer um pedido. Vivam a imaginação, pois ela é a nossa realidade mais profunda. Felizmente, eu nunca convivi com pessoas ajuizadas. Essa foi a história de Nise da Silveira, uma mulher extremamente importante para a revolução na psiquiatria no nosso país e na forma de tratar a saúde mental de pacientes no Brasil e no mundo. Precisamos de mulheres revolucionárias ocupando todos os espaços. O sistema é feito para ser questionado. E a Nise da Silveira fez isso muito bem. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você não deixou o seu like lá no início do vídeo, deixa agora. Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo. Ativa as notificações no sininho. E é claro, comenta aqui embaixo qual mulher que você gostaria que eu contasse a história nesse quadro. Até o próximo vídeo. Baita vídeo. Oh, tem até vídeo do Meteoro. Baita vídeo, Caroline. Deixa eu voltar aqui, ó. Olá! Caroline Sardá. Baita vídeo, cara. Gostamos pra caramba. E ó, vamos acompanhar mais. Se inscreve no canal porque tem vídeo todo dia.